Irmãos, graça e paz, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui, conhecendo também a Igreja do Senhor, o povo de Deus, que é sempre... agora a gente estava voltando de Vertente do Lero, e a gente vendo as pessoas passando na rua, eu disse pro meu filho assim, rapaz, como existe gente no mundo, né? Que eu sou de Casa Amarela, lá em Recife, e a gente nem imagina que tem tanta gente, tanta casa bonita, tantos povos, né? O mundo, eu digo assim, como o Evangelho vai se expandindo e Deus vai nos levando para conhecer outros lugares. Então, assim, eu agradeço a Deus pela oportunidade, também ao pastor Elton pelo convite. Tá bom? Quero apresentar, tá ali meu sobrinho, o Nicolas, meu filho, Juninho, que é o Wendel, meu neto e minha nora. Bom, eles vão morar aqui em Vertente do Lero, estão se mudando lá de Recife, Casa Amarela, um subúrbio do centro, Casa Amarela. A gente mora mais um pouco do subúrbio ainda, o centro de Casa Amarela, e Deus, na sua providência, assim, fez ele em janeiro, acho que é dia 15, ele estará aqui de volta. Obrigado. Ele estará aqui morando, vai fazer a mudança. Então já conto com a ajuda de vocês, com apoio, para também estar agregando ele aqui na igreja, Ele é membro lá da Igreja Presbiteriana do Engenho do Meio. Eu estou lá desde 2006. 2006 eu cheguei como membro, depois eu fui seminarista, pastor auxiliar e pastor titular. Então, como pastor titular, eu estou desde 2014. Mas no cômputo geral, desde 2006. E Deus tem dado graça lá ao trabalho. Então, agora, tendo dito isso, eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor. Num livro que eu tenho pregado lá, certo? Domingo após domingo, na igreja. Tiago, capítulo 4, verso 13 ao 17. Lá na igreja eu estou em Tiago, capítulo 5, verso 13. Tá bom? Enquanto vocês estão procurando Tiago 4, 13 ao 17, o desejo que eu tive, orando a Deus para expor essa carta, é pelas questões práticas que o livro de Tiago traz para a nossa vida. Não é? Nós calvinistas, reformados, geralmente nós não temos tantos problemas com doutrina. Sabe, a gente é muito ortodoxo na doutrina. O problema é, às vezes, como a gente vai fazer a transposição daquilo que nós sabemos para aquilo que vivemos. Esse tem sido o grande problema do meio reformado. Não é fazer as aplicações, tá certo? Eu creio nisso aqui, tudo certinho. Mas o que é que isso tem a ver com a minha vida? O que é que eu posso usar? Como viver neste mundo de Deus? O que é que serve essa doutrina quando eu estiver lavando um prato? O que serve essa doutrina quando eu estiver varrendo a casa? Então é isso que me fez pregar sobre o livro de Tiago, e especificamente nesta noite, Tiago 4, 13 ao 17, que diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje e amanhã iremos para a cidade tal, passaremos um ano e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te pedir do auxílio do Teu Espírito Santo, Senhor, porque o máximo que eu conseguirei fazer é chegar até o ouvido do Teu povo, mas o Teu Espírito Santo, com a Tua palavra, há de aplicar essas verdades em nossos corações, e que sejamos, como Tiago diz, não só meros ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a andar conforme a Tua boa palavra neste mundo tão horrível, neste mundo tão cada vez mais distante da Tua palavra. É assim que eu te peço, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Amada igreja,
essa parte aqui de Tiago é uma série de aplicações práticas que ele vai fazer, certo? Essa agora é a segunda aplicação que ele vai tratar sobre o futuro e a sujeição a Deus. Tiago é um livro extremamente prático. Alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que ele é o Provérbios do Novo Testamento. Assim como temos o Provérbios no Antigo, questões práticas, no Novo Testamento nós temos o livro de Tiago, que vai tratar questões muito práticas, certo? Então, aqui ele vai começar, quer dizer, na verdade ele começa no capítulo 4, verso 13 ao 17, a primeira de 5 aplicações práticas. Agora vai ser a segunda aplicação prática que Tiago vai tratar para com os seus irmãos em Cristo Jesus. Então, nesta noite, eu vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo com o seguinte tema: parem de contar vantagem sobre o futuro e sejam submissos aos planos de Deus. Parem de contar vantagem sobre o futuro e sejam submissos à vontade de Deus. A primeira coisa que nós vamos aprender é que os leitores de Tiago estavam fazendo planos sem levar Deus em conta, certo? Veja, a gente vai aprender através da palavra de Deus que não há nenhum problema nós fazermos planejamento. Aliás, seria pecado, a gente vai ver isso, nós não planejarmos nossa vida. O problema aqui não é esse. O problema é que eles estavam fazendo planos sem levar Deus em conta. Por favor, veja lá o que ele diz no verso 13. Tiago falando para esses irmãos: atendei agora, vós que dizeis, né? Esse atender aqui, a ideia é o seguinte: nosso nordestino, ei, presta atenção no que eu vou falar. Quando você chama um filho e diz: presta atenção, que agora o assunto é sério, parou a brincadeira. É mais ou menos isso aqui, essa ideia do atendei. Presta atenção naquilo que eu vou falar. Vós que estão dizendo, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Veja, que eles estavam convictos de pelo menos 3 coisas aqui. Eles diziam: nós vamos para a cidade tal, né? Nós iremos para São Paulo, nós iremos para Nova York, nós iremos para Toitama. Eles sabiam a cidade tal, estavam convictos disso. Segundo, ele diz: o tempo, passaremos um ano. A segunda convicção. E a terceira é: teremos lucros. Então, é possível, Dr. Augusto Nicodemo vai dizer isso, que é possível que esse contexto aqui, Tiago está falando para os irmãos que eram negociantes judeus. Porque ele vai dizer que todo o contexto, tanto do Antigo Testamento como até hoje, os judeus são exímios negociantes. Então, veja, se eu sei negociar, se eu sou bom em matemática, se eu sou bom em engenharia, para que orar? Se eu domino, o que Tiago vai tratar aqui é isso, esse é o centro da questão. Se eu domino a matemática, se eu domino a física, para que quando eu vou fazer uma prova, ou se eu tenho dinheiro, para que eu vou orar? Senhor, pastor Elton sabe disso, a gente estava uma vez no seminário, e um pastor disse assim, que conhecia um diácono, que ele era muito, muito, muito rico. E ele disse assim: olha, quando eu vou comprar um carro, um apartamento, eu não oro. Ele disse: eu tenho dinheiro, para que orar? Eu chego lá e diz assim: quanto é esse carro? Está aqui. Ele disse: esse negócio de orar para comprar carro ou apartamento é para quem de pobre, que não tem dinheiro, aí fica orando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Veja que essa mentalidade de por você ter certos conhecimentos, por você ter certas posses, e você excluir Deus, não é lá da época de Tiago, isso é para hoje. Pense comigo, não responda não. Quantos aqui hoje, ao lavar o prato, oraram a Deus? Não respondam não, pensem só. Quantos aqui, ao varrer a casa hoje, oraram a Deus? Agora veja, quantos aqui já viajaram de avião e eu tenho plena certeza que nós oramos quando vamos viajar de avião? Ou quando a gente vai fazer aquela prova no trabalho que a gente está desempregado há 5 anos, 6 anos, na prova mesmo, e vai fazer um teste. Senhor, tu sabe, já é 5 anos, Senhor, os sapatos já estão todos gastos, as roupas já estão. Mas sabe por que a gente faz isso?
Porque a gente acha que para lavar um prato, a gente domina a lavagem. Lavar um prato é a coisa mais simples, na nossa mentalidade. É só colocar o sabão, mas veja, deixa eu contar rapidamente isso aqui. Eu peguei uma época chikungunya. Quem já pegou ou já ouviu falar sabe que é uma maravilha aquilo. É um negócio maravilhoso. É maravilhoso. Eu lembro, foi numa sexta-feira, eu comecei a ter os sintomas, sábado, domingo, segunda, terça, na quarta, o corpo ficou todo vermelho e eu comecei a vomitar. Eu chamei minha mãe, era viva ainda, e eu disse: mamãe, chorando, mamãe, olha aqui, que Jesus está me preparando para me levar. Mamãe. Aí ela disse assim: que caba frouxo é esse, rapaz? Tenha vergonha, Jesus vai te levar não, isso é só chikungunya. Eu disse: mamãe, como eu queria agora ter força para lavar os pratos. Porque depois disso, irmãos, eu passei mais de 3 anos com a perna esquerda. Quando eu me acordava, eu não conseguia andar. Depois de horas, né, ia aquecendo, é que a perna começava a ter o movimento, a pé esquerdo. Agora não, já, graças a Deus, estou bem. Isso me fez refletir: Senhor, quanto eu tenho sido omisso, até mesmo lavar um prato, te agradecer, dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu só faço isso porque o Senhor tem me dado condições físicas. Agora, quando eu fui viajar para o Rio Grande do Sul, primeira viagem, eu orei, irmãos. Eu fui sentado 5 horas e meia de voo, de Recife até o Rio Grande do Sul, com medo daquele negócio cair. E eu disse: se cair aqui, acabou-se. Por quê? Porque ali para mim estava claro que eu não tinha controle. Mas para lavar um prato, nós temos controle. Isso é um pensamento secularizado, onde nós dizemos assim: se aqui eu domino, eu não preciso de Deus. Então o que é que eles estavam dizendo? Espera aí, eu tenho prática. Os judeus já estavam acostumados, né, desde a dispersão, viver pelo mundo afora. Então, ir para outra cidade é tranquilo. Nós temos práticas, né? Nós enriquecemos fácil. A história mostra aí na literatura bíblica que os judeus têm essa facilidade de crescer com a bênção de Deus. E para que orar? Para que pedir a Deus? Eu tenho tudo que é necessário para fazer. Então, eles estavam fazendo. Veja o que eles vão dizer, repito: hoje e amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos e teremos lucros. Por favor, se vocês voltarem comigo, lá em Gênesis, veja que aqui Tiago fala para crentes, tá? Mas esse pensamento é um pensamento permeado de incredulidade. Gênesis capítulo 11, lá na construção da Torre de Babel, esse povo, esses habitantes que lá estavam, veja o que eles vão dizer. Gênesis capítulo 11, verso 4. Eles disseram assim, ó, disseram, Gênesis 11, 4. Disseram: vinde, edifiquemos. Veja, eles estão fazendo planejamento. Está chamando, nós vamos edificar para nós uma cidade, uma torre, chega até os céus. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo planejamento. Nós vamos fazer isso, mas qual era o objetivo? Tornar o nosso nome célebre. Tinha 2 pecados aqui. Estavam excluindo Deus e estavam dizendo: nós temos capacidade de fazer com que o nosso nome seja grande. O que foi que aconteceu? Vocês sabem, Deus vai lá. A coisa é tão ridícula que Deus usa aqui o autor, né, uma figura de linguagem, ironizando, e diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade. O que os homens estavam tentando fazer era grande. Aí Deus diz assim: deixa eu ver, eu vou ter que descer. É tão pequenininho que eu tenho que ir até lá para ver. Agora, veja quando Deus abençoa o seu povo. Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. Enquanto a Torre de Babel, os homens queriam fazer grande o seu nome através de um grande empreendimento, de um grande planejamento. Gênesis capítulo 12 é Deus que planeja algo para um homem. Deus diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Deus está fazendo planejamento aqui, através da vida desse homem. Deus está planejando o futuro, de como irá abençoar todas as nações. Aí Deus diz: e te engrandecerei o nome. Enquanto no capítulo 11,
os homens fazem projetos, excluindo Deus, Deus vai e humilha. Enquanto no capítulo 12, Abraão obedece um chamado. A partir do capítulo 11, Deus diz: Abraão, quem vai fazer o planejamento sou eu. Veja, volte comigo, por favor, Gênesis capítulo 6, verso 14 e 16. Gênesis 6, 14 e 16. Diz lá, Gênesis 14, 16: faze uma arca, Deus dizendo, de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e as calafetarás, com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. 300 côvados será o comprimento, de 50 de largura, altura de 30. Deus está fazendo o que aqui? Planejando. Deus está dizendo para Noé: olha, o planejamento da arca vai ser assim, faça assim, dessa forma. Deus está planejando. O tabernáculo, vocês podem ver em Êxodo capítulo 25, verso 9. Deus também diz: Abraão, vai ser assim, comprimento, a cor, os mínimos detalhes, Deus planeja. Então, o que é que isso tem para nós? É que o planejamento em si não é pecado. Não é esse o pecado que Tiago está tratando aqui, que esses irmãos deveriam planejar. Tiago está dizendo para ele que era justamente o contrário, é que eles estavam planejando, mas não estavam levando Deus em consideração. Eles estavam convictos, dados as suas habilidades. Isso é feito alguém, irmãos, que faz assim, final de ano, né? Geralmente tem aqueles testes de vestibular, de Enem, de prova de mestrado. Aí a pessoa reprova, não coloca nada. Aí faz outro teste de mestrado, reprova, não coloca lá, não coloca nada. Aí quando ele passa, ele coloca assim: glória a Deus, eu passei, o Senhor seja bendito. Aí lá no fundo, sabe o que ele está dizendo? Glórias também para mim. Porque quando ele foi reprovado, ele não colocou lá: glória a Deus, eu fui reprovado, o Senhor é bom. Eu estou dizendo porque eu acompanhei uma pessoa assim, foi reprovado 3 vezes, ele não colocou. Na primeira vez, na 4ª vez que ele passou na federal, ele colocou: glória a Deus, que o Senhor é maravilhoso e me abençoou. Aí eu questiono ele: rapaz, por que você não colocou as 3 vezes que o Senhor não quis que você passasse? Então, por quê? Porque às vezes a gente quer demonstrar que nós dominamos aquele assunto. Veja que eles estavam convictos. Tiago ressalta isso. Ele diz: iremos. É uma absoluta confiança que essas pessoas tinham em seus planos, em seu modo de pensar. Não há espaço para talvez ou quem sabe, que também era outro problema. Talvez e quem sabe ainda exclui Deus, mas é menos danoso do que isso que eles estavam fazendo. Eles estavam convictos que iriam para tal cidade, iriam passar tal tempo e que iriam ganhar. Deus estava excluído de todas as coisas. Fazendo isso, eles estavam desobedecendo os ensinamentos claros que o Antigo Testamento ensina. Primeiro, sobre a soberania de Deus em todos os aspectos da vida. Provérbios 27:1 nos diz: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Além do mais, o próprio Antigo Testamento ensina que a busca dos bens materiais e o acúmulo deles e a confiança neles é idolatria e tolice. Vejam, abram comigo, por favor, mais uma vez, Salmos 39. Nós vamos ler 2 textos de Salmos. Salmos 39, versículo 6, que a Bíblia traz recomendações sobre essa ênfase que nesse mundo, principalmente nesse mundo, né? Lembre-se que o tempo passa, mas os pecados, às vezes ele traz uma nova roupagem, mas no fundo são os mesmos pecados. Gênesis 39, versículo 6, diz assim, 39, 6: com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se quieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Avance mais um pouquinho para o Salmo 62, verso 10. 62, 10. Diz: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Era o que eles estavam fazendo, estavam convictos.
Veja, irmãos, não há nenhum problema de a pessoa ser um cristão rico. Não há problema. Veja, o Evangelho não promete riqueza, prosperidade. O que o Evangelho promete é salvação em Jesus Cristo. É boas novas. É aquilo que Deus fez por nós. Mas Deus pode sim abençoar seu povo, abençoar um irmão, abençoar uma família e dar riquezas. Não há nenhum problema. É a forma como eu uso aquelas riquezas. Tá bom? Então, esse é um caso. O segundo é, novamente, o pecado que esses homens estavam fazendo aqui era em desprezar. Veja o que Jesus tratou sobre isso lá em Mateus capítulo 6, verso 19 ao 20. E também Paulo escrevendo a Timóteo, e eu queria ler esse texto. Abram, por favor, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 19. Que esse talvez seja um texto que mais falem diretamente, não é? Após o texto de Jesus lá em Mateus, sobre o perigo das riquezas. 6,19. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 19. Vamos ler do verso 17, diz assim, ó: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras e generosos em dar e prontos a repartir, que acumule para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então a verdadeira vida não está na riqueza. Um certo autor, Jim Carrey, ele disse assim, ó: eu queria que todo mundo tivesse riqueza e fama, para saber que essas duas coisas não trazem felicidade para ninguém. A verdadeira felicidade só se encontra na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, aplicações. A primeira aplicação desse versículo é: a palavra secularismo aparece cada vez mais em nossos meios, e principalmente nos meios cristãos, como se tivesse direito e lugar dentro do cristianismo. A expressão secularismo se refere a uma visão de mundo e de vida que ignora Deus e faz pouco da sua palavra. O secularismo é uma filosofia que penetra em todas as áreas da vida, que exalta o homem e rejeita a Deus. Cada vez mais Deus vai ficando só para o culto. O secularismo é isso. Quer ser crente? Você é crente? É aqui. Não importa, lá fora é outra vida. Veja, pense comigo. Quando nós estamos com dor de cabeça, é quase que de imediato a primeira coisa que nós fazemos: tem um analgésico aí? Aí toma, não passou. Tem um mais forte? Não passa. Tem um terceiro e vai. Depois de tudinho, aí diz: ah, Senhor, agora é contigo. Veja, Deus cada vez mais, na verdade é: Senhor, eu sei que o Senhor pode curar, mas o Senhor pode usar também a medicina. Vou tomar aqui, sei que tudo está debaixo das tuas boas mãos. Mas por quê? Porque a gente acha que a ciência hoje toma o lugar, mesmo que a gente não diga isso diretamente. Então, tem igrejas nos Estados Unidos, né, as megas igrejas, que eles fazem isso. Eles têm profissionais, certo? Para dizer o local onde a igreja vai ser plantada, o tipo de música, o tipo da pregação. Eu estava escutando um programa aqui no Brasil, que vários pastores dizendo que o sermão dele, antes de passar para a igreja, passa para uma equipe de marqueteiros. Aí os marqueteiros dizem: não, isso aqui não, isso aqui vai ofender, porque eles fazem uma pesquisa, né, na sociedade onde aquela igreja vai ser plantada, para saber que tipo de palavra as pessoas querem ouvir naquele culto. Então, o que é isso? É secularismo. É cada vez mais confiar mais em projetos humanos, esquecendo que é Deus quem dá o bom crescimento da sua igreja. Tiago não proíbe os crentes de todas as formas de planejar o futuro ou se preocupar com ele, tá bom? Podemos fazer seguro de vida, economizar para a aposentadoria, por exemplo, certo? Isso não são condenados por Tiago. Essas coisas podem muito bem ser uma forma de administração sábia. Ter um plano de saúde, ter uma aposentadoria. O que Tiago repreende é qualquer tipo de planejamento para o futuro, nascido da arrogância humana em nossa capacidade ou
suposta capacidade de determinar o curso dos eventos futuros. Então esse é o primeiro ensinamento que Tiago diz, que nós, esse povo aqui, que Tiago está escrevendo, estavam desconsiderando Deus. Nós temos habilidades. Uma certa vez, para eu passar para o segundo ponto, um colega, uma colega, ela é professora de uma universidade, e ela colocou assim, engraçado, ela era crente, se dizia crente, ela disse assim, engraçado, esses crentes não estudam e na hora da prova pediram para orar. Rapaz, prova é estudo, não tem oração não. Aí um colega colocou assim, fez engraçado, que os grandes filósofos da história, ao filosofar, oraram a Deus. Aí ele disse, Agostinho, será que ele não sabia do que estava escrevendo? Ele orava, está lá nos escritos deles. Tomás de Aquino, você concordando ou discordando, está lá a oração. Mas o que é que ele quis dizer? Que essa pessoa estava com a mente já desse nível aqui que Tiago está tratando. Bastava dominar o assunto, estudar bem, cai fora Deus. Eu tenho capacidade de tirar 10, porque eu estudei e domino esse assunto. E muitas vezes, irmãos, nós hoje caímos nisso. Nós temos habilidades que Deus nos dá para cantar. Nós temos habilidade muitas vezes para ser bom vendedor. Tem gente que vende picolé, certo? No Polo Norte, dada a habilidade que tem. Um caba desse vai dizer assim, para que orar para Deus? Eu tenho tanta habilidade de vender as coisas. Mas saibamos, irmãos, que tudo, até o ar que respiramos, nós dependemos do nosso Deus. O segundo ensinamento é que a inutilidade desses planos, pois não controlamos nossa vida. Por mais que possamos fazer planejamentos, nós não temos poder de controlar a nossa vida. É um exame que você vai fazer e o médico diz assim, rapaz, estou com desconfiança aqui, eu queria pedir um exame mais específico. E quando vai ver, é um câncer. E depois de 6 meses, Jesus guarda. Um colega meu foi assim, pastor Elton conhece, tradutor, um amigão, gente crente, Marcos Vasconcelos, tradutor das grandes editoras aqui, fez um exame e disse, Wendel, ora por mim, está um negócio estranho, eu vou no hospital. O Wendel mandou uma mensagem no WhatsApp, estou internado. Depois disse, Wendel, uma voz já bem da hora por mim, que é muitas dores, 15 dias entre o internamento e a morte. Câncer no pâncreas, mas estava bem avançado. Veja, irmãos, a inutilidade de fazermos planos como se nós fôssemos senhores do futuro. Nós não sabemos, irmãos, o que vai acontecer ao passar por aquela porta. Nós não sabemos não. É um tiro, é uma viagem, o carro pode bater, o carro pode virar, nós não sabemos o que vai acontecer. Então por isso que Tiago vai dizer, certo? No verso seguinte, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Imagine o que vocês vão fazer daqui a um ano. Aí ele diz mais, o que é a vossa vida? Irmãos, sabe qual é o único documento, o primeiro documento que todos nós que nascemos, que estamos vivos, nós recebemos? Geralmente o pessoal acha que é identidade. É não. Olha, quando você nasce, o atestado que a gente recebe é atestado de óbito. Sabia disso? Falta só colocar a data. Mas está lá, nasceu meu filho, vai ter que morrer. A não ser que Jesus volte. A não ser que Jesus volte. Mas nasceu, você vai ter que morrer. É por causa não só da consequência, mas da punição do pecado. Então, a única segurança, além da salvação que nós temos é, morreremos. Ressuscitaremos. Nesta vida, irmãos, nada nos garante o amanhã, a não ser a confiança no nosso Senhor, descansar nele, em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja lá, soe apenas como neblina. A ideia de neblina aqui é a mesma ideia lá de Abel. A palavra Abel, né? Abel foi alguém que morreu, que foi rápido, porque a palavra Abel é de onde surge a palavra em hebraico de vaidade. Vaidade não é adornos, não é embelezar o cabelo. Vaidade é aquilo que é rápido, aquilo que é feito um sopro. Então a ideia aqui é isso, aquilo que é rápido, uma neblina, que de manhã, quando o sol chega, some. Assim é a nossa vida. Você pode viver 100, 50, 70, mas é rápido demais comparado à eternidade.
nós teremos uma eternidade ao lado do nosso Senhor. Então tudo nesta vida é uma neblina, é rápido. E ele diz mais, que aparece, ou seja, alguns vão dizer assim, que aqui a ideia de nascimento, que aparece, que logo o quê? E por um instante logo se dissipa. Alguns estudiosos vão dizer, o que Tiago está tratando aqui é a brevidade da vida, que a gente nasce e logo morre. Pode durar 80, 90, 100, mas comparado, lembre-se, irmãos, que tudo que nós fazemos, o nosso olhar deve ser voltado para a eternidade. Ele diz mais, em vez disso deverias dizer, vós não sabeis o que sucederá. O verbo saber, aqui utilizado por Tiago, tem a ideia de estar a par de alguma coisa, de dominar, de ter controle total sobre as coisas, de ter informações suficientes para solucionar o problema. Porém, o amanhã é desconhecido do homem. Deus não concedeu ao homem este conhecimento. O homem pode até planejar o amanhã, mas sempre à luz dessa realidade. Ele não está a par do que acontecerá, nem mesmo nos minutos seguintes da vida. A vida é cheia de imprevistos. Minha mãe, ela nunca fumou, tá? Nunca fumou, nunca. Mesmo antes de ser crente, minha mãe odiava cigarro, nunca bebeu. E ela apareceu feito umas linhas, uns contornos assim na garganta. Aqui, né? Quase não estava para ver. E a gente foi para médico, particular. E a coisa crescendo as linhas, aquela coisa meio roxa, e começou a ficar vermelhinho a linha, e depois começou a aparecer um carocinho. Depois de quase 5 ou 6 vezes, a gente foi para o IMIP, e o médico olhou assim e disse, é câncer. Ele disse assim, tá vendo, dona Sônia, o que é que faz a pessoa fumar muito? Porque o tipo de câncer que ele constatou é característico para quem fuma. E minha mãe nunca tocou no cigarro. 2 anos depois, minha mãe veio a óbito. Ela dizia assim, Wendel, a gente faz tanto plano, que ela tinha um plano de comprar um carro, uma moto. Ela disse, mas eu louvo a Deus, antes de perder a voz, porque ela perdeu todo o lado esquerdo de falar, a visão. E ela dizia assim, eu louvo a Deus, porque eu sempre coloquei o meu Deus. E uma frase que ela disse, que é na vida, que é na morte, eu pertenço ao meu Senhor. Mas eu estou tranquilo, porque tudo que eu planejei, eu sempre levei Deus em consideração. Morreu tranquila no Senhor. Foi uma coisa linda. Em casa, fui para a igreja, quando eu voltei, minha irmã disse, mamãe foi socorrida, tá? Quando chegou no hospital, o médico disse, está morta. Deus guardou. Acabou. Mas deu um exemplo de vida para os seus filhos. De confiar no Senhor. De fazer seus planejamentos, sim. De querer desenvolver o trabalho dela, sim. Mas sempre colocando a vida dela nas mãos do Senhor. Porque ela sabia que a fragilidade da nossa vida é muito grande. A vida é como uma neblina. Amanhã, o ensino de Jesus trata sobre isso. Em Mateus, volte comigo, por favor. Mateus, capítulo 6. Mateus 6, versículo. Eu não vou ler todo o versículo, mas Mateus 6, do 25 ao 34. Que vocês sabem bem, é a ideia aqui de nós andarmos ansiosos. O que é ansiedade, irmãos? Certo? Esse ensino de Tiago apresenta um paralelo importante em relação à ideia do amanhã. Enquanto Tiago, certo? O enfoque dele está na vanglória em relação ao amanhã. Tiago diz, vocês estão se vangloriando pelo amanhã. Jesus ressalta a preocupação com o amanhã. Mas veja, tanto a vanglória, ou seja, o excesso de confiança no amanhã, quanto a preocupação do amanhã, tem a mesma mãe. É um pecado, falta de submissão, falta de fé na soberania e bondade de Deus. Quando eu tenho vanglória para amanhã vai dar tudo certo, vou tirar 10, não preciso de nada. Eu estou dizendo, eu não confio em Deus, eu sou suficiente.
Quando eu digo assim, meu Deus, não vou dormir não. Senhor, o que vai ser da minha vida amanhã? Não, e começa a ficar ansioso, também é o mesmo pecado. Não estou confiando que Deus é Senhor para cuidar das nossas vidas. É o mesmo pecado. Uma vez que tanto a vanglória quanto a preocupação surgem do mesmo problema, com frequência, a pessoa que um dia conta vantagem em relação ao futuro é a mesma que no dia seguinte vai se preocupar com o futuro. Porque quando ela vê que todo o seu projeto não prosperou, ela vai começar agora a cair em aflição. E agora? E agora? Ela vai entrar agora em quê? Em ansiedade. Porque não levou Deus em consideração. O terceiro ensinamento é: devemos submeter nossos planos a Deus para a sua aprovação e bênção. Devemos orar a Deus. Veja lá, o verso 15. Em vez disso, disse o quê? Desses planejamentos, cidade tal, passaremos o ano, negociaremos. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser. Não só viveremos, por quê? Porque a vida não depende de nós, como também faremos isto ou aquilo. O planejamento depende de nós, mas a execução depende de quem? Do nosso Deus. Veja, irmãos, repito, planejar não é pecado. Abram comigo aí, por favor, Lucas capítulo 14, verso 28. Lucas 14, 28. Veja o que Jesus ensina nisso. Lucas 14, 28. Lucas capítulo 14, versículo 28. Diz assim, o nosso Senhor ensinando para o seu povo aqui e agora. Jesus está falando para nós, para mim, isso, para você. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? O que é que Jesus está dizendo? Planejem. Faça planejamento. Vai fazer uma casa, veja quanto é que vai gastar. Se você pretende fazer em um ano, você vai ter condições. Não há nenhum problema, repito, em fazer planejamento. O que está sendo colocado aqui em xeque é a arrogância de uma pessoa em dizer: eu tenho dinheiro, eu vou fazer esse prédio em um ano. É isso que está sendo colocado. Eu prego bem, a igreja vai crescer do dia para a noite. Você pode pregar bem, você pode pregar a verdade. Está lá Jeremias, que se for olhar o ministério de Jeremias pela ótica de algumas igrejas, pela ótica de algumas teologias hoje, Jeremias é um profeta mal sucedido, porque ninguém creu. Mas ele pregou a palavra, pregou a verdade. Então, ele diz, em vez disso, devia dizer: se o Senhor quiser, não só faremos isto ou aquilo, também viveremos. A vida e o executar, a finalização dos nossos projetos, dependem do nosso bom Deus. É isso que Tiago está tratando aqui. Veja, irmão, que essa ideia de dizer se Deus quiser, não é como é que eu posso dizer? Não é feito um mantra, feito, a gente diz assim, suponhamos, né? Alguém diz assim, eu não sei se acontece aqui, né? Hoje quase não ouço mais, mas minha avó, não é? Era bem católica antes de se converter, e ela tinha certas práticas místicas, né? E a gente dizia assim: fulano, será que fulano vai morrer? Ela fazia assim, isola, não é? Achando que isso é um paganismo, né? Tem um nomezinho para isso, e algumas religiões pagãs que faz isso. É chamado o mana, se eu não estiver enganado agora a palavra, que é um termo que é evocando alguma entidade para proteger, né? Não é isso. Não é isso. Veja, não é isso que Tiago está dizendo. Não é só dizer assim, se Deus quiser. Às vezes um ateu, certo? Quando ele está em aflição, ele fala de Deus. Mas às vezes ele fala por força da linguagem. É como nós dizemos assim, muitas vezes, no dia a dia. Eu não sei se acontece com vocês, a gente diz assim: vixe Maria, que coisa feia, não é? Ou seja, Virgem Maria. Mas quer dizer que a gente está idolatrando? Não, é uma
com linguagem, um hábito. Então alguém pode dizer assim, se Deus quiser eu faço isso. Mas o que Tiago está tratando não é só uma verbalização, é aquilo que vem do nosso coração, se Deus quiser. É um compromisso que nós temos como povo de Deus, povo da aliança, em expressar aquilo que está em nosso coração. Então, vejam, Paulo vai tratar isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 19. Esse termo, eu poderia aqui citar outros textos, mas só esse já é o suficiente para a gente entender que esta prática de dizer assim, se Deus quiser, é uma prática bíblica. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 19. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 19. 19. Mas, em breve, irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Então, é um princípio bíblico, de nós dizermos algo e finalizar, dizer assim, se o Senhor quiser. Porque a gente sabe que a gente pode ter desejo em realizar algo, mas se não estiver debaixo dos planos, dos propósitos do nosso Deus, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter as melhores intenções, mas Deus, se não tiver na sua vontade, não há de prosperar. Devemos reconhecer o senhorio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Como eu falei, às vezes a gente conhece muito, mas parece que tem uma área da vida que a gente diz assim, não, Jesus, aqui é comigo. Eu gosto muito de contar pegar aplicações práticas da vida. Eu estava uma vez em aldeia, indo para um evento, num projeto que eu sou o vice-diretor, projeto Solo Deu Glória. E eu estava lá na integração e tinha uma irmã cantando, tinha uma voz linda, cantando um hino bem antigo. E o ônibus demorou muito, é comum demorar, mas desse dia demorou demais. Aí o motorista chegou e todo mundo foi, né, para entrar. Ele fechou a porta, desceu, não sei se ele foi ao banheiro, demorou. Aí a irmã disse assim, cantando, fez, ele está brincando. Era uma irmã alta assim, está brincando, ele não me conhece não. Se ele vacilar aqui, bem alto, ela dizendo, eu dou um burro no meio da cara dele. Aí eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, acabou de cantar, acabou de glorificar, e parece que nesse momento ela é que domina. Ela quer um carro para ela, no momento dela, disponível para ela. Nem se você tivesse um carro particular, porque pode quebrar. Ou seja, tem crente que age assim. Ele pensa que Deus só é Senhor na igreja ou na casa. Deus é Senhor em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. É de um prato a uma roupa. Deus é Senhor. Os puritanos, eles dizem que quando eles iam vestir roupas, né, e as mulheres também, lá da época dos puritanos, elas se olhavam no espelho e diziam assim, Senhor, será que essa roupa que eu estou vestindo demonstra a justiça de Cristo? Eu estou coberta com a justiça de Cristo? Por quê? Porque até na roupa, eles queriam demonstrar que Cristo era Senhor. Veja, quantas pessoas vocês conhecem que se dizem crentes, mas o modo de se vestir demonstra que falta alguma coisa. Parece que tem alguma coisa que não está ajustando. O modo de falar, sabe muito a verdade, mas quer colocar de goela abaixo das pessoas. Esses dias, eu estava conversando com alguém, e ele estava dizendo assim, eu tentando ajudar ele, que ele quer ser o dono da esposa dele. A esposa disse assim, pastor, se ele chega para mim e diz assim, filha, você está errado nisso, não é? A palavra de Deus diz, pronto. Mas ele fica, olha, você errou. Aí amanhã, está vendo aquilo que você errou? Pastor, é o mês todinho. Ela disse assim, a ladainha no meu ouvido. Aí eu disse, sabe por que isso? Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele não confia em Deus não. Porque se você já ensinou, se você já mostrou, descansamos o nosso coração no Senhor. Eu não sou dono da vida de ninguém não. De ninguém. O que Deus diz é, fale, oriente, ensine e deixe o resto com Ele. A nossa parte é essa. Às vezes a mãe assim, se preocupa com o filho a tal ponto de, filho, estás aonde? E chegasse, está com quem? E bota localizador e quer saber onde o filho vai, com quem vai. Lógico, irmão, veja, a gente tem que ter o cuidado, mas muitas coisas sufocam os nossos filhos a tal ponto, o cara vai dizer assim, meu Deus, não consegue respirar. E alguns estudiosos já têm dito
que isso tem trazido problema, porque você está eternamente infantilizando o seu filho. Nós somos de uma geração que com 18 anos, 17 anos, papai e mamãe, olha, trabalhava. Hoje chega a 20, 22, 25, 30 e o cara vai entrar em casa jogando videogame. Por quê? Sufoco, quer cuidar, quer dominar. Irmãos, nós não temos filhos para nós. Nossos filhos pertencem ao Senhor. Descansemos nele. Se você ora para o seu filho, se ele está envolvido com drogas, com namoros que não é bíblico, oriente, converse no momento certo, mas confie no Senhor. Deus é soberano. Se você confia que seu filho é do Senhor, entregue a Ele. Você está entregando a melhor pessoa, que é o nosso Deus. Então devemos reconhecer. Então, se Deus quiser, não é uma fórmula mágica, pois o mais importante não é a verbalização, mas o fato de termos em mente o princípio estabelecido aqui por Tiago. Qual é o princípio? Nós não podemos fazer nada se Deus assim o quiser. Tudo que fazemos é pela bênção de Deus. O quarto ensinamento é: os leitores de Tiago são acusados não apenas de insensatez, mas também de pecado e orgulho. O que é isso? Vejam, uma coisa é eu dizer assim, está no verso 13. Uma coisa é eu dizer assim, ó, o verso 13: atendei agora vós que dizeis, hoje e amanhã. Então deixa eu pegar aqui, eu digo assim, rapaz, eu vou fazer um planejamento aqui, 2024 eu vou fazer o mestrado, certo? E 2 anos, depois logo em seguida eu faço um doutorado, e não é quanto isso, eu já tenho um projeto mais ou menos do que eu vou fazer um pós-doutorado. Esse é o problema aqui do verso 13. Não estava colocando em Deus. Agora tem um agravante, que é o verso 16. Eles estavam se orgulhando. Veja, verso 13 é: vou fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. E agora o verso 15, sabe por quê? Porque eu tenho condições, eu domino inglês, a prova é de inglês, eu domino. Filosofia, eu domino. Matemática, eu domino. Então, além de fazer um planejamento, excluindo Deus, eu estava dizendo, eu tenho orgulho do que eu sou bom no que eu faço. Ou será que muitas vezes nós fazemos assim? Quando um patrão, alguém menos do que a gente, nos repreende e diz assim: quem é tu? Espera aí, filho, eu estudei em Harvard, eu estudei na UFPE, tu não fizesse ensino médio, quem és tu? Isso é orgulho, é isso que Tiago está falando aqui. É confiar, não é só planejar o futuro, excluir Deus, é confiar num dom que Deus deu e você esquecer que tudo é pela graça. Tim Keller, ele lia mais de 200 livros por ano. Mas veja, tem pessoas que têm uma facilidade de ler livro e de assimilar, que é impressionante. Mas isso, irmãos, não é porque essa pessoa tem uma mente privilegiada. É. Mas a questão é: quem deu essa mente? Quem concedeu esse privilégio? Foi Deus. Então, o que Tiago está repreendendo aqui é que essas pessoas estavam dizendo que se orgulhavam disso. Ele vai dizer que esse orgulho é maligno. Maligno aqui não tem a ideia de relação com o diabo. É porque qualquer coisa que seja orgulhosa, ou seja, qualquer ato pecaminoso, de certa forma é maligno, não é benéfico para o povo de Deus. Então o que Tiago está tratando aqui é isso, é que ele repreende a arrogância deles sobre os planos futuros para expandir seu negócio em outras cidades, e essa qualidade que eles tinham em negociar. Então eles estavam planejando e dizendo assim: nós temos suficiente planejamento e capacidade. Para que Deus? Deus chega ali só para resolver um problema quando as coisas desandarem, quando a recessão chegar, quando a pandemia chegar, a gente ora. Mas fora isso, eu não preciso de Deus. Terminando a última parte, Tiago vai dizer, certo, no verso 17, a obediência a Deus. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Aqui é o pecado de omissão. Você peca por palavras, você pega por pensamento no coração, você peca por ação,
e você peca por omissão, quando você sabe que deve fazer algo correto e você não faz. Então, esse povo aqui sabiam, porque eram judeus convertidos, e sabiam que desde o Antigo Testamento Deus tinha alertado o seu povo, dizia assim: olhe, quando vocês entrarem na terra e a coisa começar a prosperar, não diga assim, foi a força do meu braço. Porque Deus sabia que o coração humano tem essa tendência. E Deus avisou Israel desde lá do Antigo Testamento, então eles sabiam. Então qual é o pecado que Tiago está tratando aqui? O pecado da omissão. Nós sabemos e não praticamos. E assim, às vezes no domingo a gente aprende, na segunda-feira Deus, na sua providência, traz aquele situação para a gente colocar em prática. A gente diz assim: não, Senhor, eu ainda não estou preparado, o Senhor sabe que eu tenho que... Não. Pecado é uma atitude adiada, é pecado agora. É para agora que Deus quer que nós mudemos a nossa vida. Os negociantes da igreja cristã, da dispersão, as quais Tiago escreve, estavam pecando por deixar de fazer aquilo que sabiam fazer. Ou seja, dizer, se Deus quiser. Era isso o pecado da omissão deles, se Deus quiser. Antigamente, os teólogos colocavam duas letrinhas, né? Assim como alguns ministros colocam VDM, que é em latim, ministro da palavra de Deus. Alguns teólogos colocavam DV, Deo Volente, que era se Deus quiser. Sempre colocavam no finalzinho, DV, D e um V, Deo Volente, Deus se quiser, se Deus quiser, mostrando tudo isso aqui eu planejo, mas eu sei que o resultado final é se Deus quiser. Finalmente, Tiago alerta para a impossibilidade do homem discernir os acontecimentos futuros que estão abrigados somente na soberania de Deus. Isto faz com que os planos efetivados possam ser frustrados. Os resultados nem sempre correspondem às ações que nós planejamos. Seria errado não planejar? Claramente que não. Nós já vimos isso, certo? Que não é errado. Deus planejou a criação, Deus planejou a execução dos decretos, Deus tudo planejou. Então, este trecho nos ensina que se tivermos a conscientização de que Deus está acima de nossas intenções e planos, podemos e devemos planejar. Se qualificarmos nosso planejamento com um reconhecimento da soberania, podemos e devemos planejar. Se especificamente e seguramente afirmarmos a nossa limitação de nosso conhecimento, indicando que as coisas planejadas ocorrerão somente se Deus quiser, então podemos e devemos planejar o que faremos e executaremos. Faremos isto ou aquilo, diz o texto, se Deus for servido em nos conservar com vida. Podemos até ter a perspectiva de lucros, mas estes lucros só virão se Deus quiser. Finalizo aqui com mais um exemplo, irmãos. Eu fui pregar uma vez em Toritama, é o Polo Gesseiro. Esqueci agora o nome da cidade específica. É chamado Trindade, que é o Polo Gesseiro, Trindade, Araripina, Uricuri. Lá tinha um irmão que ele tinha uma certa posse, mas não era tão rico, certo? Ficou quase milionário. E ele comprou uma empresa lá americana que faliu, porque não encontraram, já tinham esgotado os recursos, né, de gesso, não sei o produto, o nome, que faz gesso, do material. E ele disse: pastor, eu comprei, na época era seminarista, comprei para pensar no futuro que ia fazer. Eu não tinha mais material que a gente extrai para fazer o gesso e tal. Aí ele disse que comprou. E de repente, lá fazendo umas cavações lá com a nova equipe dele, descobriram porções e porções de gesso. Ele disse: como aquilo está, a empresa americana não encontrou, eu não sei. Só sei dizer uma coisa, na forma dele falar, simples, parece que Deus colocou um pano em cima e escondeu dos americanos.
eu comprei a preço de banana podre, e o homem ficou rico, um dos homens mais ricos da cidade. E ele sempre, irmão, dizia assim, nas nossas conversas: mas eu sei, pastor, que tudo isso foi a mão de Deus. Não foi porque eu tive aquela sensibilidade, aquele toque de um administrador, alguém que diz assim: rapaz, aí tem, esses cabas não perceberam. Ele disse: não, eu comprei consciente, que não tinha nada não, mas Deus assim quis fazer. Irmãos, se Deus fez isso com ele, Ele pode fazer com qualquer um de nós, mas que nós devemos sempre colocar Deus em primeiro lugar. E muitas vezes, irmãos, Deus aperta o cerco, aperta o cinto, que é para nós confiarmos em Deus. Às vezes a gente aquela humildade, sabe assim, eu tenho orgulho de ser humilde, né? É uma humildade para dizer assim: poxa, vê que homem humilde, mas ele quer se orgulhar, tá vendo? Como todo mundo diz que eu sou humilde, até nisso podemos pecar. Mas nós devemos descansar em Deus, que Deus tem sempre o melhor para o seu povo. Deus pode sim apertar por causa das nossas negligências em não levarmos Ele em conta, mas até mesmo na disciplina de Deus, Deus está dizendo para mim e para você: eu amo o meu povo. Se Deus castigou Israel, levou para o cativeiro e disse: eu sei o plano que eu tenho para vocês. Deus sabe o plano que tem para mim e para você. Não sei a luta, dificuldade que vocês estão passando, mas às vezes por ter feito um mau planejamento, ter feito coisas que não foram do agrado do Senhor, mas Deus diz: há consolo para o seu povo, porque Deus nunca abandona o seu povo. Ele pode até fazer feito um pai faz, dar aquelas lapadas e o menino chorar, mas depois ele diz: eu faço isso porque eu amo você. Está lá em Hebreus. Então Deus diz para essa igreja nesta noite que Ele ama o seu povo e que cuida de cada um de nós. Mas isso nós devemos sempre levar em consideração em todas as áreas da nossa vida. Se Deus assim o quiser, amanhã eu estarei voltando para Recife. E que Deus nos abençoe nesta noite.